Olá família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da graça de Deus. Com olhos iluminados nós vamos falar sobre este assunto, perecendo pelo destruidor. Você sabia que há um destruidor na nossa vida? E quando você dá brecha a este destruidor, você acaba sofrendo, porque o destruidor não tem piedade de você. O destruidor, ele vem para realmente acabar com as nossas vidas. Então é necessário a gente examinar esse assunto com a mente de Cristo para perceber, compreender essas questões. Principalmente aos olhos na graça de Deus, principalmente depois do estabelecimento da nova e eterna aliança. O que eu vou ler aqui na carta aos Coríntios, Paulo está fazendo uma reflexão e orientando o povo de Corinto, porque no deserto, com aquele povo lá que saiu do Egito, aconteceu situações. E Paulo disse, olha, está escrito para o nosso aviso. Então, vamos atentar para aquilo que aconteceu, tá? Não é que vai acontecer novamente, não é da mesma forma. Lembrando que lá na lei era sombra, tá bom? Mas vamos atentar para os acontecimentos dos antigos, para que nós não venhamos passar por situações parecidas, semelhantes. Então vamos lá. O texto que eu quero ler com vocês, já te peço aí teu like, que você compartilhe aí à vontade. Obrigado aí vocês já nos comentários, tá bom? O texto que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante. Olha o que disse o apóstolo Paulo e vá aí já percebendo e entendendo algumas questões. Você vê que o sistema religioso tradicional, ele diz assim, eu fui batizado nas águas, agora eu sou batizado com o Espírito Santo, porque eu embolo a língua, mas o meu sonho é ser batizado com fogo. Então eles falam em 3 batismos. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo e o batismo no fogo. Eu estava aqui ontem organizando umas coisas aqui na academia e tem uma instituição religiosa pentecostal e eu estou vendo o povo tudo clamando, Senhor, derrama teu fogo, eu quero ser queimado, eu quero ser queimado. Eu falei, meu Pai do céu, eles não entenderam, eles não entendem que quando João Batista diz, lá no capítulo 3 de Mateus, ele vos batizará com o Espírito Santo, e João Batista usa a expressão e com fogo, é uma força de expressão, o fogo ali está falando do juízo. Aquele povo seria queimado, seria ceifado, porque quando João fala, ele vos batiza com o Espírito Santo, estava falando dos judeus que estavam recebendo o batismo nas águas para esperar o Messias. Mas quando João fala e com fogo, João estava falando de outro público, ou seja, João estava falando dos fariseus, dos saduceus que estavam ali criticando o batismo de João. E sem contar que na Bíblia tem diversos batismos, nós já explicamos aí em outras mensagens. Olha o que interessante que Paulo relatou. Versículo 1 da primeira carta no capítulo 10. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Falando do povo que saiu do Egito. E na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés. Então a nuvem e o mar é uma tipologia de batismo. Porque a palavra batismo, no seu original, quer dizer baptizar, quer dizer mergulhar, estar imergido. Então aquele povo que saiu lá do Egito e passou pelo deserto, e naturalmente estava ali debaixo da nuvem e passaram pelo mar quando o mar se abriu, aquele povo estava submergido, estava mergulhado em quem? Em quem? Em Deus? Não, em Moisés. Eles foram batizados na nuvem e no mar, todos eles estavam batizados em Moisés, porque eles estavam seguindo a doutrina mosaica, a lei de Moisés. Então, estar em Moisés significa que eles estavam batizados naquela mensagem, eles estavam vivendo a lei de Moisés. Então, quando você diz assim, eu sou batizado nas águas, e o batismo nas águas era de João Batista. Mas Jesus mandou continuar batizando. Jesus não batizou ninguém, tá? João, capítulo 4, versículo 2, ele não batizava ninguém.
Mas os discípulos batizavam, porque era um costume dos judeus. Os judeus tinham sido batizados por João e continuavam a batizar nas águas. Só que em Atos, capítulo 1, versículo 5, Jesus disse: vocês foram batizados por João na água, mas agora vocês serão batizados com o Espírito. Ou seja, o Espírito da promessa iria se manifestar e aquele povo agora iria andar pelo Espírito e não mais pelo batismo das águas de João e muito menos pelo batismo de Moisés, que era debaixo da lei de Moisés, vivendo as doutrinas da lei de Moisés. Então, queridos, observe que a nuvem e o mar era uma tipologia de batismo em Moisés. Então aquele povo estava mergulhado em Moisés. Agora olha o que aconteceu lá. Versículo 3. E todos comeram do mesmo alimento espiritual que Moisés dava. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. Lembrando que lá era sombra. Então, Cristo não se manifestou entre os homens. Mas aquela pedra que Moisés bateu a primeira vez, ela jorrou água e eles beberam. Na segunda vez, Deus disse: não é para bater novamente, é para falar a pedra e a pedra vai jorrar água. E Moisés ficou nervoso, bateu novamente. Aquela pedra representava Cristo lá no Antigo Pacto. Por que não tinha que ferir aquela pedra novamente? Porque a pedra que é Cristo, a principal pedra de esquina, como disse o apóstolo Pedro, uma rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, aquela pedra foi ferida uma única vez, que foi na cruz. Essa pedra não pode ser ferida novamente. Cristo não pode ser sacrificado novamente. Ele já foi sacrificado uma vez e para sempre. Ele já se doou pelo pecado de uma vez e para sempre. Então lá na lei que era a sombra, a tipologia de Cristo, que era a pedra, ela não tinha que ser ferida duas vezes. A primeira vez Moisés bateu, a segunda vez Deus disse: fala. Ele bateu novamente, aí ele não entrou na terra prometida, que era Canaã, que era a sombra. Na nova aliança, a terra prometida não é o céu de rua de ouros de cristais, como as pessoas entendem em Apocalipse. A terra prometida é a aliança eterna da graça de Deus. Nós entramos nessa aliança eterna, estamos no descanso de Deus, porque ele removeu a primeira aliança e estabeleceu a segunda. E nessa segunda aliança, você está salvo, você está perfeito, você está abençoado, você está completo no Senhor. Por quê? Porque agora você está batizado no eterno, em Cristo, em Deus, no Espírito, e não mais no batismo de Moisés, não mais no batismo oriundo de João Batista, que era o batismo das águas. Então Paulo usa isso aqui como exemplo para dizer: e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto, morreram no deserto. Versículo 6. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, está escrito para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Versículo 7. Não vos torneis, pois, idólatras como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para afogar. Versículo 8. Nem nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram em um só dia 23.000. Então, mesmo eles debaixo ali da cobertura de Moisés, tendo sido batizados em Moisés, muitos deles sofreram. Muitos deles foram destruídos por causa da desobediência. Versículo 9. E não tentamos ao Senhor como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Eles tentaram o Senhor e foram picados ali pela serpente no deserto. Tudo por causa da desobediência. Agora olha o versículo 10. E não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então observe que havia consequências na vida daquele povo que desobedecia a Deus. Havia consequências gravíssimas na vida daquele povo que não se sujeitava dentro daquele pacto à direção que Deus tinha dado por meio de Moisés.
Hoje você está debaixo da direção do Cristo ressuscitado. É o próprio Deus que ministra em nossas vidas. A nossa consciência dá testemunho diante de Deus. Mas quando nós andamos em desobediência ao estabelecimento dessa nova aliança, quando nós deixamos de cumprir ou de viver o pacto da graça eterna de Deus, quando nós ficamos vivendo da nossa própria maneira, praticando aquilo que eu acho que é certo, vivendo as minhas próprias escolhas, me inclinando para as paixões da carne, eu vou naturalmente ser destruído por esse destruidor. E quem é esse destruidor? É uma figura espiritual, é um ser espiritual, é um demônio que se manifesta não sei de onde. Não, esse destruidor são as minhas próprias ações que me consumem, que me destrói. São as minhas próprias obras carnais que vêm me destruir, uma vez que eu deixo de servir a Cristo, de andar em espírito, de adorar em espírito e em verdade, e venho estabelecer as minhas próprias regras e viver a minha própria conduta, andando nos meus próprios pensamentos. Paulo disse, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O apóstolo Paulo, falando em Efésios capítulo 4, lá no versículo 27, ele diz, não deis lugar ao diabo. Cuidado para o diabo não te destruir. Agora, quem é esse diabo? Quem é esse destruidor? Quem é esse destruidor que destrói a nossa alma, que destrói a nossa alegria, que tira a nossa paz? Quando você lê o contexto, é a nossa própria natureza humana. Paulo disse, aquele que roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Revesti-vos do novo homem, uma mente transformada. Você precisa se despir da velha criatura, das suas inclinações carnais, das suas atitudes. Por quê? Porque senão esse destruidor, que é esta carne, que não se converte, ela vai acabar com você. Jesus dizia, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, a carne é fraca. Jesus dizia também em João capítulo 6, versículo 63, as palavras que eu vos digo é espírito e vida, a carne para nada presta. Então essa natureza humana não se converte. É o nosso destruidor, é o nosso maior inimigo. Essa natureza que não se converte ao Senhor são as nossas próprias vontades, que não se sujeitam à vontade de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante, Paulo diz que há uma luta constante, a carne contra o espírito, e eles se opõem um ao outro para que não façais o que queres. Então, enquanto o teu homem interior, enquanto o teu entendimento quer agradar a Deus, a tua natureza humana, esse destruidor, não quer agradar a Deus, não quer conta com Deus, abençoado. Ele é o teu maior inimigo, ele é o teu destruidor, essa natureza humana que não se converte. Olha o que disse também Tiago capítulo 4, olha lá, Tiago capítulo 4, olha lá. Tiago capítulo 4, versículo 1 em diante diz assim, de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, logo matais, invejais e não podeis alcançar, logo combateis e fazei guerras, nada tendes porque não sabeis pedir, pedis e não recebeis porque vocês têm pedido para o mal, para gastar no próprio deleite de vocês. Versículo 4, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5, não penseis que em vão diz a Escritura, que o Espírito que ele fez habitar em vocês anseia por nós e tem ciúme? Todavia, dá maior graça, portanto, diz Deus, ele dá maior graça aos humildes, mas ele também rejeita aos soberbos. Ele dá graça aos humildes e rejeita aos soberbos. Versículo 7, olha para isso. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, resisti ao destruidor, e esse diabo, esse destruidor, fugirá de vocês. Quem é esse diabo? Quem é esse destruidor? O versículo 1 diz que é as nossas paixões, que é os nossos desejos, que é a nossa própria natureza humana. Versículo 8 diz assim, chegai-vos, pois, a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os vossos corações. Você precisa purificar sua mente para que você não seja destruído pelo destruidor, que é a tua própria natureza humana.
Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, ele disse: eu esmurro a minha natureza para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Paulo falando aos Romanos, capítulo 7, versículo 15 em diante, ele disse: o bem que eu quero fazer, eu não quero, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Porque com a minha consciência, com o meu espírito, eu sirvo a Deus, mas com a minha carne, esse destruidor, eu sirvo ao pecado. Então, quando eu peco, não sou mais eu que peco, não é a minha inteligência espiritual, não é a minha mente, não é o meu conhecimento que está voltado para Deus, mas quando eu erro, quando eu peco, não sou eu que peco, mas é esta carne, essa natureza. E é por isso que ele dizia que esmurrava, para que ele não fosse reprovado diante de Deus. Então, queridos, esse é o teu maior destruidor. Essa natureza humana que não se converte, essa natureza humana que não quer conta com Deus, essa natureza humana que não adianta fazer jejum, não adianta pagar o preço, não adianta subir monte, não adianta, você pode beber tiner, você pode correr, pular, se jogar, não adianta, a carne não se converte. Ela precisa ser domada, doutrinada, uma vez que a consciência está salva, uma vez que a tua mente foi renovada, você agora vai impor limites a essa natureza, ainda que muitas vezes venha a vontade de você, fazer coisas erradas, você se controla, porque o Espírito Santo domina a tua mente e ele vai te direcionando em toda a verdade. Ontem eu estava vindo, fui pegar minha esposa no trabalho, estava eu, minha filha, minha esposa no carro. Queridos, do nada, eu transitando à direita, do nada, um camarada numa vasculhante, numa caçamba, ele tirou da faixa de velocidade e ele jogou com tudo na minha frente. Por um triz eu não bati no fundo dessa vasculhante. Do nada ele saiu da esquerda, da pista de velocidade, e jogou na direita. E eu fiquei muito chateado. Eu falei: Cris, se você não estivesse aqui com minha filha, a vontade que me dá é parar esse carro e tirar satisfação com aquela pessoa. Cris disse: você sabe que nem é bom fazer isso. Eu falei: eu sei disso. E naturalmente, amados, nós ficamos irritados. A nossa natureza humana, ela é inflamada. E ela tenta te destruir. Você já pensou? Aquele camarada, eu não sei se ele estava bêbado, alcoolizado, eu não sei se ele poderia também estar armado, enfim, mas porque ele estava em um carro pesado, grande, ele se achou no direito de me fechar e quase eu bati o carro com a minha família. Então, se você, graças a Deus, eu estava atento ali, ligado, e eu tive como encostar um pouco no acostamento e ele passou e depois eu ultrapassei e vim embora. Mas a vontade que dava, irmãos, sinceramente, humanamente falando, era parar o carro e esperar aquele homem descer e sei lá Deus o que eu iria fazer com aquela pessoa. Mas enfim, mais um livramento. Por quê? Porque o destruidor, que são essas atitudes, de ira, que inflama a nossa carne, o destruidor não achou lugar na minha vida. Então, quantas pessoas você vê aí, perde a vida no trânsito por causa de uma discussão, por causa de uma situação como aconteceu comigo. Mas, louvado seja Deus, a gente precisa ter essa mente de Cristo, respirar fundo, dá uma de besta, de bobo. Quer viver mais? Dá uma de bobo, de que não entendeu, de que não percebeu, e siga o curso da vida, porque a vida é preciosa. Mas essa carne, esse destruidor, incita o ódio, incita a ira, Ele quer tirar satisfação. Eu estou aqui trazendo para um contexto atual, dentro da nova aliança, porque lá na lei Deus usava lá os tipos de destruidor: a serpente, a doença, a praga, a úlcera, a lepra, eram os destruidores, não eram seres espirituais, eram os destruidores que Deus agia e usava dentro daquele contexto pactual para trazer disciplina para o povo. O próprio Deus deixou aquele povo ter fome no deserto para ver o que estava no coração daquele povo. Então, quando aquele povo não se sujeitava à lei de Deus por meio de Moisés, Deus enviava a serpente, Deus deixava aquele povo ter fome, Deus enviava fome, doenças, como está lá em Deuteronômio, capítulo 28. Então, Deus agia desta forma. Nesta nova aliança, não. Toda maldição, todo pecado foi aniquilado, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Agora, quando a tua consciência diante de Deus está contaminada pelas obras carnais, a tua própria natureza humana é esse destruidor que irá trazer para a tua vida, situações diversas que você precisa aprender a se livrar desse mal, desse destruidor,
destruidor, desse diabo, desse Satanás que se opõe contra uma mente de Cristo que foi transformada mediante o conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha te edificado. Ficamos por aqui. Graça e paz, graça eterna. Até o próximo encontro, permitindo Papai do Céu. Vamos que vamos, crescendo na graça e no conhecimento do nosso Deus.